Mestre Heleno, o São Paulo conseguiu o que dava para conseguir? Copa Sul-Americana, tá bom e tal? Ou você entende que poderia ter beliscado uma Libertadores? Ah, não. São Paulo só comete besteiras, uma atrás da outra, ao longo dos últimos 12 anos. Precisa primeiro parar com essa obsessão por um título qualquer que seja. Já ganhou o Paulistão há 2 anos atrás. Isso não é problema. São Paulo tem que resolver a questão da administração, da sua falência. O São Paulo está falido. É mais verdade que, veja bem, o Miranda, que está saindo de São Paulo, ou a conversa dele com a diretoria, foi acertar os atrasados. Como é que o São Paulo vai pagar para o Miranda, que já está saindo do time, do clube? Como é que o São Paulo vai pagar isso ainda em parcelas? Os atrasados, não é o atual. A situação é muito mais do que crítica no São Paulo. São Paulo tem que parar, ir lá conversar com o Bandeira de Mello, falar, como é que você fez aí no Flamengo para resolver o seu problema? O problema do Flamengo que era também secular. E vamos aplicar aqui. Pagar as nossas dívidas, pagar em dia o jogador de futebol. Me lembro aqui, desculpa aumentar um pouquinho a conversa, mas eu me lembro de um primo meu que assumiu a presidência do Bragantino, isso há muitos anos atrás, meu primo Renato Helena. E ele veio conversar comigo, ele falou, olha, você sabe, eu sou empresário, não mexo com futebol, o pessoal lá que me escolheu, o que é que você sugere que eu faça? Pague em dia. Pague o jogador em dia. Se não tiver condições para manter um elenco rico, caro, reduza, mas pague em dia. A única coisa que eu posso sugerir. E é o que eu sugiro ao São Paulo. Bom, Miller e o São Paulo ficou onde tinha que ficar, poderia ter chegado mais longe. Como é que você analisa o ano do São Paulo, basicamente do Campeonato Brasileiro, né? Pela campanha ruim no Campeonato Brasileiro, acho que está de bom tamanho, até porque o ano passado brigou para não cair. Então, nono colocado, sul-americano, tá bom. Até porque no grupo dos São Paulinos aqui, me mandaram dizendo assim, se classifica para Libertadores, como é que vai disputar Libertadores com esse time aí? Ia passar vergonha. Até se pegasse uma pré-Libertadores. Pré-Libertadores, que é corria difícil. risco de não passar e já entrar em crise logo no começo. Exatamente. Então, como o mestre Helena falou certo, tem que pagar suas dívidas. O São Paulo tá dispensando vários jogadores, o Éder, Miranda, vários jogadores. Tem até a relação Exatamente. aqui, Miller. Ó, deverão sair do São Paulo. Miranda, o Luizão, mas não, aí não é porque o São Miranda Paulo já quer, saiu, né? vai pro West Ham. O Reinaldo, que deve ir pro Fluminense. O Léo Pelé, que provavelmente vai pro Angers da França, aí vai entrar uma grana. Andrés Colorado, que eu não sei porque veio. André Anderson, que eu não sei porque veio. E Éder, que já foi, que eu também não sei porque veio. E o São Paulo vai ficar pagando por mais 2 anos. Marcos Guilherme, dúvidas de permanência ou não. E deverá ter uma lista de negociáveis, né? Vai precisar aparecer alguém que queira. Jandrei, Patrick, Nicão e Pablo Maia. Posso dar uma informação? Sim, Olha, por favor. segundo aqui uma raposa felpuda, lá do Morumbi, é o seguinte, o Abílio Diniz ofereceu investir pesado no São Paulo, exatamente como a Leila fez no Palmeiras, mas pediu uma condição, ter autonomia e mandar. Resultado, Casares vetou. O São Paulo tem eu conversei com uma raposa felpuda de São Paulo e eu perguntei sobre a SAF. Para ser justo, Dalmo Pessoa. Dalmo Né? Pessoa, Foi o finado criador Dalmo Pessoa. da raposa felpuda. E o São Paulo, no estatuto, a SAF do São Paulo, ela não permite que o dono tenha 51%. Sim. Ou seja, o cara vai investir, mas ele não vai administrar. Sim. É um negócio que não tem condição. Além do que o São Paulo não conseguiu ainda, e está fazendo um levantamento para isso, fazer uma valoração do São Paulo.
Porque ele tem muito patrimônio, tem o estádio, tem Cotia, Os dois CTs? tem os 2 CTs e a marca em tudo. Então São Paulo não consegue ter um valor ainda. Por quanto seria essa negociação? E ele poderia passar até 49%. Não, por o um São valor Paulo- enorme a ser Ô, administrado. Flávio, isso é inadmissível. Até o Conselho, né, teve essa proposta aí. Tipo assim, o São Paulo quer uma SAF, mas quer continuar mandando. Quer dizer, você sabe que Existe isso. é impossível isso, não tem jeito. O cara Igor quer o Gomes dinheiro. também pode sair, viu? E outra coisa, eu conversei com o Dedé, lá da Social, e o Dedé, para minha surpresa, ele falou, cara, não, o futebol não ajuda a Social. Ele gostaria, ele que comanda a Social, ele gostaria que fosse separado, inclusive. Seria melhor para a Social não ficar atrelado ao futebol. Então, E antes... não o contrário, né? Que a gente acha que o futebol, Antes que era a um- Social suga o futebol. Antes No era um caso- time que tinha uma social, né? Hoje é um social que tem um time. É diferente. E na verdade, a impressão, não, a Social suga o time, não é verdade. Não é verdade. A Social tem Mas vida olha, própria. Flávio e- Vitória, eu não. Assim, o Paulistão vai enganar o torcedor São Paulino, porque o Paulistão tecnicamente é fraco. E esses jogadorzinhos aí do São Paulo vão fazer 2, 3 gols contra ninguém e o torcedor vai se iludir com o time do São Paulo. Aconteceu com o Crespo. Exatamente, eu não me iludo. Porque a temporada do São Paulo pro ano que vem, de 23, que é a mesma, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu não vejo o São Paulo favorito. Eu não vejo o São Paulo brigando com esses grandes que a gente já citou aqui, e até mesmo com o Inter, Paulo. Que o Inter que tá redondinho, um ano ajeitou o time. Quer dizer, o São Paulo hoje não tem um time. Tem bons jogadores assim, e olhe lá. Quer dizer, não tem um time. E E como é que vai armar o time? ano que Disse vem? também que a dívida vai continuar, mas diminuiu. Vai ser apresentado lá no Outra centro. coisa, né, Flávio? Uma dívida que era Como é muito que- grande. como é que a Você- dívida... quando Ei, você Paulo, Mais ou menos o que aconteceu Como é que no Ei, Quando você Paulo. fala de time ajeitado, tudo certinho, é o Inter. O Internacional. Tá lá os jogadores que você não conhece, mas recebem. Recebe, então o cara tem motivo. Isso que a Helena falou tá certo, né? É, O cara o que tem que o Messi pagar, Helena né? falou, é isso aí. Como é que abaixou a dívida, sendo que o São Paulo agora, semana passada, fez 3 empréstimos? Fortaleza, bom exemplo disso também. São Paulo fez 3 empréstimos para Vamos pagar ver. as dívidas. O Como é que balanço abaixou a vai ser dívida? apresentado nos próximos dias, a gente vai ver. Não tem jeito. O Rogério Ceni deu uma declaração, professor, que eu gostaria de que a gente analisasse um pouquinho. Ele vai ficar, mas ele quer uma definição. Olha o que ele propõe aí para o São Paulo. Eu estou aqui para trabalhar. Se for para trabalhar com jovens, um time simples, eu vou trabalhar. E vou tentar. Nós temos o Campeonato Paulista para experimentar isso. Acho que para tentar sair dessa situação, às vezes se faz necessário tentar formar um time forte. Eu acho que o Atlético Mineiro é um exemplo disso. Não conseguiu dar sequência nesse ano aos títulos, né? Mas, aliás, até ganhou o título no começo do ano, mas não os títulos do final do ano. E o Flamengo é um exemplo de um time que se reestruturou, se reorganizou financeiramente e hoje está aí colhendo frutos. Palmeiras é um outro exemplo de um time. Então, e nós temos o Corinthians, que tem uma dívida, por exemplo, grande e que também chegou, não ganhou, como a gente, né? Bom, aí o Rogério pede uma definição. Vamos investir, arrumar dinheiro ou botar moleque Mas para por jogar. que, Flavito, é isso que eu fico indignado. Mas por que o presidente não vem a público conversar com o torcedor e dizer assim, olha, torcedor, não vamos se iludir. O nosso time é mediano mesmo. No Paulistão, vamos priorizar a base, né, Celso? O time já que não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. São Paulo não tem, não adianta iludir o torcedor. Vou contratar um jogador de nível de seleção. E não não vai. fazer mais dívidas. Exatamente, vai se endividar fazer mais, mais Flavito. dívidas. Como Então, você faz? usa Não dá pra fazer mais eu dívidas. faço 4 anos. Usa eu o Paulistão, faço Celso. Usa o Paulistão para laboratório, para dar moral para garotada de Cotia. Aí é legal. Aí tem tempo, hein, professor? Tem tempo para se ajustar para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O que você pensa, professor? Eu acho que o São Paulo tem que encarar a realidade. E a realidade é feia. É bem feia. O Miller está dizendo aqui, fez 3 empréstimos. Do jeito que está a taxa de juros no Brasil, Exatamente. Pô. que empréstimos são esses? Como é que vai ser pago isso? Já houve um tempo em que o São Paulo tinha, o presidente de São Paulo era presidente de um banco que depois... Bradesco. Aliás, 2, né? Dois. O Laudo e o Antônio Leme Nunes Galvão, hoje acho também que era não tem presidente do mais, banco. ou seja, não é empréstimo a juro de pai para filho, né? Deve ser empréstimo de valor de mercado, né? Como é que paga? Qual é a receita? Vai fazer aquele negócio de ficar antecipando receita? Pede a cota de televisão antes? E aí, gasta e fica com o quê?
Eu acho que tem que encarar a realidade. O Campeonato Paulista é uma boa ocasião para ver se dá certo colocar o time real.